Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje entrevistarei um caríssimo amigo de Priscas Eras, eu tenho a impressão de uns 50 anos, pelo menos, e que é um verdadeiro best-seller em nível de programas de rádio, de televisão, de jornais. Escreve desde 1987, no estado de São Paulo, uma coluna sobre seguros. Já ouvi de muitas pessoas, não é a minha especialidade no campo do direito, que é o maior conhecedor de seguros no Brasil. E os artigos dele são todos eles muito interessantes em nível de exame, de aspectos concernentes aos problemas maiores que as companhias de seguro podem ter e, ao mesmo tempo, o direito daqueles que são segurados. Tem um programa diário na Rádio Dourado desde 1989, que, aliás, é poético. É um programa em que a crônica que ele faz são encantadoras. Mas tem também um jornal diário na Rádio Dourado, jornal este, toda segunda-feira, em que faz um retrospecto, é como se fosse o próprio jornal da Eldorado, através do meu querido amigo. Mas é um profundo conhecedor de literatura. Presidiu a Academia Paulista de Letras, entende? Continua na direção da Academia Paulista de Letras. É um dos grandes articuladores dos movimentos culturais dentro da academia. E tem diversos livros escritos. Eu estou falando de Antônio Penteado Mendonça, que vem de uma família de grandes jornalistas e de grandes escritores. Em 1875, foi fundado o jornal em que os seus ancestrais dirigiram e dirigem até hoje um dos mais importantes jornais do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Meu caro amigo Antônio Penteado Mendonça, feita essa apresentação para os nossos telespectadores do Brasil inteiro, o canal vai para todos os estados do Brasil, para o Distrito Federal, e já começa a perguntar, no momento atual, foi um outro dado que eu me esqueci, ele foi aquilo que para nós seria o presidente da Santa Casa de Misericórdia, maior hospital beneficente da América do Sul, da América Latina, creio eu, entende? Então, os senhores veem a figura multifacetada do meu entrevistado, do meu querido amigo Antônio Penteado Mendonça. O meu caro Antônio Penteado Mendonça, eu Ives, já pode começo. chamar de Nico, você vai fazer muito esforço para me chamar de Antônio Penteado Então, eu Mendonça. queria dizer que, entre nós o chamamos de Nico. Eu vou chamar o programa inteiro de Nico, meus caros telespectadores. Nico, eu queria já começar analisando um problema. No programa anterior, que nós fizemos no domingo anterior, eu trouxe o ministro da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga. Fiz um programa sobre Covid. O país vacinou muito mais do que a Inglaterra, a Alemanha, etc. E, por outro lado, as vacinas foram pagas exclusivamente pelo governo federal. Eles pagavam, as vacinas passavam para estados e municípios e atenderam 5.570 municípios. Você, por outro lado, foi presidente, aliás, não é presidente, é provedor maior, não é, da Santa Casa de Misericórdia, são os cargos que têm ainda a nomenclatura do tempo Brasil-Colônia. Como é que você vê hoje o grande drama da saúde no Brasil? Ives, eu acabei de escrever um artigo para o Estado para a semana que vem, tratando justamente disso, tratando dos planos de saúde privados. O dado apavorante da saúde brasileira é que os planos de saúde privados, em 2021, pagaram 210 bilhões de reais em mais de 1 bilhão de procedimentos cobertos para os seus segurados. O orçamento do SUS
é de 135 bilhões de reais. Quer dizer, os planos de saúde privados, cobrindo alguma coisa perto de 50 milhões de pessoas, têm um orçamento muito maior do que o SUS, que cobre 170 milhões de pessoas. Então, enquanto esse nó não for desatado, enquanto o governo não se conscientizar que saúde é investimento social, que saúde é a garantia do futuro do país, e passar a investir dinheiro, como o governo deu durante a pandemia, porque durante a pandemia o governo desconsiderou o teto dos 130 e tantos bilhões e deu muito mais Não, dinheiro para a 500 e saúde. pouco. Deu mais de 500 bilhões de reais. Se o governo mantivesse uma política nessa direção e mexesse um pouco mais na área de educação, principalmente educação fundamental, em 10 anos o Brasil seria um país completamente diferente do que é hoje. Nós não teríamos essa miséria, nós não teríamos esse desemprego, nessa vulnerabilidade diante da fome. São coisas relativamente simples de serem arrumadas. É necessária muita vontade política. Agora, você vê o seguinte, Nico, no sistema parlamentar de governo, você tem dois partidos. Tem a coligação que sustenta o primeiro-ministro e a coligação de oposição. E aí é uma lealdade entre os partidos, porque não adianta você querer votar livremente, porque o primeiro-ministro depende daquele. Por isso é que são poucos os partidos políticos, né? Nos governos, como o primeiro-ministro sai do parlamento, significa que o orçamento público, esse orçamento não é capturado pelos deputados. O orçamento público feito pelo primeiro-ministro, que é um homem que saiu do parlamento, ele é prestigiado pelos que representam a maioria e esse é inteiramente aplicado. O presidencialismo brasileiro é uma piada, quer dizer, não é este presidente ou aquele presidente. O presidente que assume, ele tem que conviver com 20 e poucos países, 20 e poucos partidos. E esses partidos políticos, para darem apoio, cada deputado não se sente responsável pelo orçamento. O presidente manda um orçamento, cada deputado quer tirar o naco daquele orçamento. Para que você possa aprovar um orçamento, 20% a 25% do orçamento é capturado fora dos interesses nacionais. Quando eu digo que eu sou parlamentarista, que vi dos 20 democracias maiores do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos presidencialistas, onde você só tem 2 partidos, é porque não funciona em nível de orçamento. Você apresenta isso, investir em educação, investir. Agora, quando você tem de um orçamento no Brasil, em que você tem praticamente um orçamento que está em torno de 30 e poucos, 1/3 do PIB nacional é o orçamento, mas mais de 1/4 do orçamento é capturado para fontes aqui, um colégio lá, em que os empreiteiros são escolhidos não pelo governo federal, são escolhidos por aqueles municípios, aqueles onde foi envolvido. Quer dizer, é um país muito difícil de se fazer políticas públicas. E a negociação, por isso é que os partidos se proliferam e nós temos uma mudança de cada 7 dias de um deputado de um partido político. O que vale dizer, não há partido político, existem rótulos. Eu tenho a impressão, Nico, que chegou o momento de pensarmos seriamente isso que você trouxe, qual é o sistema de governo ideal para o Brasil. Ives, era outra coisa que eu estava pensando hoje de manhã. Amanhã eu tenho um almoço com alguns amigos empresários importantes que querem justamente discutir o quadro político comigo. E eu estava pensando um pouco na tragédia brasileira. A tragédia brasileira foi a proclamação da República ter acontecido da forma como aconteceu. E
a grande tragédia da proclamação da República ter acontecido como aconteceu foi um homem, sem dúvida nenhuma, um dos maiores homens do Brasil, Rui Barbosa, ter quase que imposto a Constituição americana para o país, sendo que nós éramos um país parlamentarista desde a proclamação da independência e que funcionávamos com um enorme sucesso. Nós éramos, de longe, o país mais bem organizado da América Latina, e isso era fruto do sistema parlamentarista de governo. A hora que quebraram esse sistema, nós não sabíamos ser presidencialistas. E o presidencialismo brasileiro se transformou num paternalismo do presidente da República. O presidente da República virou o grande pai que salva todo mundo, o grande guru que tem a resposta para todo mundo e, principalmente, o grande homem que dá dinheiro para todo mundo. E aí você tem toda a razão, com o desenho que nós temos hoje, com mais de 30 partidos no país e não sei mais quantos pedindo registro, não é possível você governar esse país, tanto faz o regime que você queira, porque o presidente, por mais razão que tenha, por mais correção que tenha, não vai conseguir administrar esse parlamento. Nem a dúvida. Nós vamos agora aos nossos comerciais, porque o tempo é um inimigo quando temos um entrevistado como você, e depois continuaremos discutindo o mesmo tema, meu caro Nico.